Oi turma, tudo bem com vocês? Professor Luiz, aula de filosofia, e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo e silencioso, arejado, e ter perto de você seus lápis, borracha, caneta, seus materiais, livros, e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar sobre David Hume, né? Um filósofo. Estava faltando ele para completar aí os filósofos. Tem mais alguns ainda para a gente ver, mas vamos para esse hoje, ok? David Hume. David Hume foi filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês, um dos mais importantes filósofos modernos do Iluminismo. Seus pensamentos foram revolucionários, o que o levou a ser acusado de heresia, pela Igreja Católica, por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Por esse motivo, suas obras foram acrescidas no índice dos livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, que naquele tempo em que a Igreja Católica estava em ascensão total, ela perseguia e mandava matar e queimar os hereges, pessoas que eram contra as suas ideias e contra a sua filosofia, certo, gente? Então, ela tinha essa coisa de perseguir lá as pessoas que tinham as ideias chamadas iluministas, Inspirado nas correntes filosóficas do empirismo e do ceticismo, Hume foi um crítico do racionalismo cartesiano, em que seus conhecimentos estavam associados à razão. Então, a gente sabe que essa corrente cartesiana, ela buscava provas concretas para tudo aquilo que era estudado ou investigado, e também para dar respostas concretas para tudo aquilo que fosse místico, gente? Suas ideias foram inspiradoras para diversos filósofos posteriores, como Immanuel Kant e Auguste Comte. Nascido em Edimburgo, na Escócia, em 1711, Hume foi integrante de uma família de nobres escoceses e desde pequeno demonstrou interesses pelas artes e filosofia. Estudou Direito na Universidade de Edimburgo entre 1729 a 1726, já que não se interessou muito pelo curso. Hume se aprofundou nos conhecimentos sobre literatura, economia, filosofia, Nas palavras do filósofo, uma aversão insuperável a tudo que não fosse as buscas da filosofia e do conhecimento em geral, Então, ele achava importante, ele tomou parte, da ideia filosófica, e ele achava insuperável tudo que não fosse de busca filosófica, Para o seu entendimento, as coisas que não tinham a prática do materialismo ou do real não faziam sentido, certo? Foi na França, em 1748, que escreveu sua Agnus Opus, ensaio sobre o entendimento humano. Além de escrito, ocupou cargos públicos, foi comerciante, professor e bibliotecário. Faleceu em 1776, com 65 anos, em sua cidade natal, Então, Hume, ele foi um dos filósofos de Edimburgo ali, e ele tinha uma aversão insuperável a tudo que não fosse as buscas da filosofia, Ou seja, o que não tivesse prova lógica para ele estava descartado. As obras de Hume, foram essas daqui, Ele escreveu de 1739 até 1776. Foi um ávido leitor e escritor e suas obras merecem grande destaque, Ele fez o Tratado da Natureza Humana, que foi a primeira, de 1739 a 1740, Ensaios Morais e Políticos, que foi de 1742, Ensaios sobre o Entendimento Humano, 1748, As Cartas Inglesas, 1748 também, Investigações sobre o Princípio da Moral, de 1751, Discursos Políticos, de 1752, A História da Inglaterra, 1754 até 62, História Natural da Religião, que foi em 1757, e a sua última, que foi Minha Vida, em 1776. Teoria do conhecimento. Hume desenvolveu sua teoria através de um método experimental de raciocínio. Para o filósofo, o conhecimento é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, a qual está dividida em duas partes, impressões e ideias.
A primeira estaria associada aos sentidos do ser humano, né? Visão, tato, audição, olfato e paladar. Enquanto a segunda estaria associada às representações mentais resultantes das impressões. O que chegava para a gente através, né, desses sentidos era que a gente podia associar, né, e ter a segunda parte do que ele falava de impressão. Essa teoria foi analisada em sua obra mais emblemática, Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicada em 1748. Empirismo e racionalismo. O empirismo é uma corrente filosófica baseada na experiência e no saber científico, que por sua vez critica a metafísica, onde não há experimentação. Nesse caso, o empirismo critica a fé ou senso comum como gerador de conhecimentos, postos que não tem nenhuma fundamentação científica, né? Então ele criticava lá, né, a fé porque ele achava que não existia, a fé não podia explicar as coisas porque ela não tinha uma prova física, né, ou racional. E o racionalismo, por sua vez, difere o empirismo, né, na medida em que está baseado no desenvolvimento de conhecimentos através das ciências exatas e não das experiências sensíveis. Então, o racionalismo, né, que foi essa corrente aí de pensamento dele, né, também, ela se difere do empirismo na medida em que está baseado no desenvolvimento dos conhecimentos através das ciências, né? O que são essas ciências, gente? São os experimentos, né, para se chegar no resultado desses estudos que está sendo feito, né? E aqui, por fim, deixo a atividade para vocês. Escolha uma das obras desse filósofo, comente e escreva um resumo em seu caderno, né? Então, você vai pegar um resumo de uma das obras dele, que são essas: Tratado da Natureza Humana, Ensaios Morais e Políticos, Ensaios sobre o Entendimento Humano, as Cartas em Inglês, Investigações. Escolhe uma, faz um resumo dela, certo? E manda para mim fazer a correção. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Acesse a agenda eletrônica de vocês para saber as novidades da escola. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima aula. Valeu!